Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal. Vamos falar sobre o AFHI, mais um mês acompanhando este fundo de uma gestora que eu considero atualmente a gestora mais pró-cotista. E tem um movimento que eles fizeram esse mês que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Mas vamos lá, mais um mês aqui acompanhando o AFHI, julho de 2024. Fundo, ele deu ele estava um pouco mais, negociando um pouco mais de ágio, ele deu uma comprimida aí no ágio em relação ao valor, a preço da cota em relação ao valor patrimonial, fechou na última sexta-feira 97,03, até um pouquinho menos, ainda com ágio, mas assim, é uma coisa que eu sempre falo para vocês, esse fundo dificilmente negocia com deságio, e quando negocia com deságio é aquele momento que quem quer montar a posição ou aumentar tem que ficar de olho. Bom, aqui a parte do RI. Fundo gerou o mesmo resultado que pagou. Na verdade, deu um pouquinho de diferença, como vocês podem ver. Na verdade, ele praticamente gerou um pouquinho menos, mas teve que usar um pouquinho de reserva, mas pouca coisa. Ainda tem um resultado acumulado de 33, separados em resultado de fato, que é para distribuir, e inflação acruada, que ele pode distribuir somente quando ele se desfizer ou tiver amortização ou venda de CRI atrelada à inflação. Então tem 0,21 por cota, tá com 0,12, né? Se a gente for ver, ele tem condição de manter esses 95 aí pelo menos até o próximo mês. Bom, vamos lá. Então, aqui o que eu já falei, né? O fundo ele teve um lucro de 4 milhões, sendo com saldo para distribuir de 540 mil, dando os 95 centavos por cota, ainda tem os 12 centavos. A gente já falou aqui, vamos passar, a gente já falou sobre isso lá no passado. Aqui eles fizeram eles até colocam aqui, ó, durante o mês de agosto a equipe de gestão recebeu uma sugestão para a inclusão de um gráfico que demonstrasse a pulverização de devedores do fundo. Aquele gráfico quadrado, que é esse gráfico aqui, né? Eles fizeram isso, né? Composição da carteira em setembro, como que era e como que tá hoje, né? Mostrando que antes era o OBA, basicamente o devedor, agora tá bem diversificado. Mas seria interessante se eles pudessem melhorar um pouquinho mais e colocasse porcentagem, né? Ficaria até melhor. Se eu não me engano, os fundos do Pátria, agora CSHG, eles têm esse mesmo demonstrativo aqui, mas eles colocam o percentual. Poderiam colocar o percentual, porque por mais que a gente consiga ver que está muito parecido, mas seria interessante o percentual aqui, a gente consegue ver os devedores, a gente consegue ver bem como o fundo mudou de setembro de 21 até julho agora, né? A diminuição de concentração e aumento do número de devedores, isso é importante. Aqui eles falando sobre relações. Aqui a gente vai falar porque eles fizeram operação voltada para o CDI, e aqui que gera um pouquinho de dúvida. Aqui uma das amortizações que eles fizeram, né, uma amortização integral, TIR de 18,18, né, se a gente for pegar taxa média de aquisição de CDI, se a gente pegar que o benchmark é o CDI, uma baita TIR, né, uma baita TIR. Aqui o resultado do fundo, o histórico. Eu quero ir na movimentação. Ué, eu passei a movimentação? Ué, cadê? Acabei passando sem querer. Bom, pessoal, o ponto está aqui. Eles fizeram duas movimentações, na verdade 3 movimentações, uma de venda e 2 de compra. Eles venderam o CRI Pernambuco Construtora 2, que é a maior posição do fundo, mesmo com a venda, se a gente for ver aqui, ainda é a maior posição. CRI Pernambuco 2, 18 milhões hoje, ficou muito próximo do UFV Jacutinga, né? Então eles venderam, aqui deixa eu ver quanto que foi, aqui. Venderam 2 milhões, é pouca coisa se a gente for ver em relação ao patrimônio. Mas o que chamou a atenção na hora que eu estava vendo eles venderam o ativo CDI mais 5,75 e compraram 2 CRIs, o RNI, 2 milhões e 125, a CDI mais 1,99 e o CRI Balarote de mais 2 milhões, CDI mais 2,8. E aí vocês podem estar se perguntando, Eric, isso é ruim? Porque ele vendeu um ativo com uma taxa mais alta e comprou um ativo com taxa mais baixa.
algumas pessoas podem estar se perguntando, Eric, será que tá com algum problema isso daqui para eles poderem se desfazer? Porque na lógica não faz tanto sentido você se desfazer isso. E não é um CRI antigo, ele foi comprado acho que uns 5 meses, se eu não me engano, 5, 6 meses. Agora eu precisava voltar aqui nos relatórios, mas se eu não me engano, ele foi comprado há uns 5 meses atrás. Então não é um CRI antigo, é um CRI novo. Então a gente fala, poxa, será que está com algum problema? Aqui, pessoal, entra o benefício da dúvida. Por quê? Provavelmente, quando comprou esse CRI, não tinha outras opções boas e acabou concentrando a compra nele. E aí agora que começou a abrir opções melhores ou opções mais que a gestão entende como sendo mais viáveis, então eles fizeram uma venda. Então assim, eu Eric, não vejo muita lógica para esse tipo de operação, porém, como a FAF tem o benefício da dúvida de sempre priorizar o cotista, a gente pode entender que seja um movimento bom para o cotista, mas não fez muito sentido essa operação, só o tempo dirá. Mas é o que a gente tem que acompanhar aí para ver até como é que vai ser o retorno do fundo, até porque a gente tem, embora a gente tenha uma previsão até o final do ano que a taxa Selic vai aumentar, inclusive, não diminuir, mas com a entrada do garípulo, que já está confirmado, a gente não sabe se o ano que vem teremos pressão do governo para baixar a Selic na marra. E aí a gente tem uma troca de um CDI mais 5 para CDI mais 2. Então, aí é uma questão da gente acompanhar, mas o que eu falo para vocês ainda leva o que por isso que é importante aquele ranking que eu faço de gestoras, porque quando a gente tem uma gestora que a gente vê um trabalho muito bem feito, muito pensado no cotista, quando ela faz uma operação que gera um pouco de dúvida, o benefício vai sempre para ela. Mas a gente tem que ficar atento, porque de fato a gente trocou um CRI que é praticamente 2 vezes, se a gente for voltar lá, um é 2 vezes, né? É 2 vezes esse daqui, e o outro aqui é 2 vezes, é quase 3 vezes a mais de retorno do que esse daqui. Então é um ponto para a gente ter de atenção, é uma movimentação que é no mínimo um pouco estranha, mas é o que eu falo para vocês. O AFHI ele tá numa prateleira que possibilita a gente confiar na gestão a ponto de esperar para ver como é que vai ser o resultado dessa operação. Aqui a gente vê como é que está a carteira hoje, né? Taxa CDI, embora a questão do próprio retorno não seria tão impactante quanto se fosse IPCA, porque hoje ele tem 26% mais ou menos do PL em CR vinculado ao CDI e 66,5% vinculado ao IPCA. Então a menor parte é em CDI, então o impacto é menor do que se fosse IPCA. Aqui as operações, como a gente pode ver, né? Esse daqui com 5,75, aqui um de 2 e aqui de 2,8. Bom, acho que é isso. Aqui a gente vê os devedores, né? A gente vê que são devedores tranquilos, devedores bons. Até a própria taxa do CRI mostra que são CRIs mais high grade. Na verdade, foi uma troca de um CRI, uma parte de um CRI que é um pouco mais agressivo, um pouco mais mid risk, quase high yield, se a gente for pensar CDI mais 5, para 2 CRIs mais voltados para uma característica mais high grade. Embora nós estejamos falando aqui da RNI, não tem alienação fiduciária, é cessão fiduciária e aval. Esse aval para mim não faz o menor sentido. Eu já falei para vocês em outros casos, aval. Isso aqui para mim não é garantia de nada. Cessão fiduciária sim. Já esse daqui tem alienação fiduciária de 7 lojas aqui, já é uma garantia mais robusta. E é interessante que a gente tenha um CRI com um prêmio menor do que esse, com uma garantia pior. Interessante a gente ver esse tipo de operação. Aqui a carteira do fundo, né? IPCA 72, CDI 27, tipo de risco pulverizado é maior, contratual e corporativo. Aqui o fundo hoje ele é bem mais high grade do que high yield, inclusive diminui um pouco até pela saída do fundo lá desse CRI que a gente viu a venda de CDI mais 5. E é isso, pessoal. Aqui a composição, eu não tinha visto isso aqui ainda. Aqui a composição tá aqui.
Eles colocaram o percentual, Eric, falha minha não ter olhado até o final do relatório, eu não tinha visto essa parte ainda. Eles colocaram o percentual, ficou bem bacana mesmo, mostrando aqui. Aqui, ó, Pernambuco Construtora, hoje ele diminuiu bem a exposição, ainda é uma das maiores, a terceira maior, o terceiro maior devedor, é o maior CRI, mas é o terceiro maior devedor. E aqui os ativos. Então, pessoal, para a gente fechar aqui, é mais uma questão da gente acompanhar e vale até uma pergunta para a gestora qual é o objetivo. Aí eu vou até mandar um e-mail para eles. Nunca mandei e-mail para FH, para F, né, do AFH. Eu vou mandar um e-mail para eles agora, nessa semana, perguntando qual é o objetivo disso, por que dessa troca. Simplesmente só para ver como é que é a resposta deles, porque eu nunca mandei. Vamos ver se eles respondem e aí eu passo para vocês, beleza, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo.